Olá, muito bem-vinda a esse vídeo. Cá estou eu para poder falar com vocês. Letícia Manhães aqui. Eu gostaria de trazer para vocês toda a minha experiência na Escola do Sobrenatural, os Ventos do Espírito, com o profeta Davi Robolo. Eu tenho certeza que será um tempo precioso. Eu me alegro muito em poder estar compartilhando toda essa experiência, tudo aquilo que eu vivi, como foi um divisor de águas para o meu ministério, para a minha vida pessoal. E eu tenho certeza que muitos frutos virão desse final de semana. Bom, eu queria começar esse vídeo compartilhando com você como foi o primeiro dia, tá? O primeiro dia dessa escola, que foi maravilhosa. Bom, primeiro eu queria compartilhar com vocês a minha motivação. Como vocês sabem, depois que eu tive Josué, muita coisa mudou radicalmente e eu ainda estou em processo de transformação, estou em processo de transição e muitas coisas que eram já não são mais, que eram na minha vida já não são mais, né? Muitas coisas o Senhor arrancou, muitas coisas o Senhor acrescentou e eu venho redescobrindo essa nova Letícia. Estou nessa busca dessa nova Letícia, né? Que o Senhor, Ele quer que eu me torne. É um processo, sabe? A gente vive com o Espírito Santo algo que não é mera religião. Existem pessoas que acreditam que você ir em algum lugar, isso vai te tornar um cristão. Mas não, é o seu conviver, são as suas experiências pessoais com o Senhor que vão te trazer maturidade, crescimento, desenvolvimento espiritual. E eu fui impelida, tive um desejo muito grande de estar conhecendo mais do ministério do David Robolo, porque é um ministério que se parece muito com aquilo que queima no meu coração. A unção que eu honro, essa eu atraio, né? A gente costuma ouvir muito essa frase, mas não é o simplesmente eu querer. Existe algo dentro de mim que atrai aquilo que já tem aqui dentro, atrai aquilo que Deus tem comigo, né? Então você pode perceber, todas as vezes que você é atraído por um determinado assunto, é porque você foi chamado para algo, tem um mistério aí. Então por isso que eu fui, né? Para poder acrescentar conhecimento, sabedoria. Eu amo receber algo novo, fresco de Deus, de alguém que eu sei que está recebendo algo fresco de Deus. Dá pra gente entender, discernir, com o passar dos anos, com o desenvolvimento que a gente vai tendo de ouvir a voz do Senhor, que quem é que está ouvindo Ele ainda e quem não está. Quem está agindo por vontade própria e quem está fazendo por mera religião. Então, eu sou do profético. O meu propósito está ligado ao profético, né? Então, eu busco estar conectada com aquilo que faz sentido para o meu chamado. Então, não é assim, aleatório. Eu vou naquilo ali porque está acontecendo mover ali. Eu vou naquilo lá porque está acontecendo mover lá. Não, não é aleatório. É porque o Espírito, o próprio Espírito Santo, ele me impele aí. Então, por isso eu fui. Na verdade, eu estava pesquisando de ir para o Espírito Santo, né? Porque a próxima escola seria lá. Então, eu estava vendo como é que eu ia, a logística e tudo mais, porque levaria mais tempo para ir, então eu precisaria de mais tempo que com alguém aqui, ficando com meus filhos, né? Mas, assim, foi uma coisa de Deus mesmo, que eu entrei no link do pastor e apareceu do nada aqui em Cabo Frio.
Então eu não tive que me deslocar para tão longe para poder receber a porção que eu recebi naquele lugar. E eu quero estar trazendo aqui o texto do primeiro dia que ele trouxe e também as coisas que eu anotei, as coisas que forem vindo aqui que eu me recordar de todo o assunto que ele abordou, tá? Tá lá em Hebreus 1, ok? Hebreus 1 foi essa ministração da escola do sobrenatural, os ventos do Espírito, no primeiro dia. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, antigamente, Deus ele falava por meio dos profetas. Hoje não mais. Ele fala por meio do seu Filho, ok? Então, Deus, ele se revelou por meio de Cristo Jesus. E Cristo Jesus se revela a nós e nos faz ter o entendimento da vontade do Pai. E esse Filho revelado a nós fala ao nosso espírito, conta a nós os segredos da parte de Deus. Ele é o esplendor da glória de Deus. O nome dessa primeira aula é a Rota do Espírito, que é um trabalho que o profeta está fazendo de ministrar igrejas, trazendo a revelação daquilo que Deus tem para esse tempo. É a rota que o Espírito Santo está fazendo em toda a geografia do Brasil. A primeira frase que eu anotei aqui é que a revelação vem com poder para se executar. Então, quando Jesus, ele te revela a glória de Deus, porque ele é a expressão exata do Pai, ele manifesta a glória do Pai e ele fala a nós por meio do seu Espírito. É o Espírito de Jesus, o Espírito do Pai, o Espírito Santo. Eles não têm separação. É um Espírito só. Então não é o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus e o Espírito Santo. Não são três Espíritos. É um Espírito em todos eles, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela a sua vontade, ele revela a sua palavra. E essa revelação, ela sempre vem com poder. Então, o poder de executar aquilo que me foi revelado vem junto com a revelação. Deus, ele me conhece pelo nome. E ele conhece a minha necessidade, então ele vai me revelar aquilo que é necessário para mim. Deus é um Deus do sobrenatural. E o convite de Deus para esse tempo é deixarmos a normalidade, é deixarmos a religiosidade, é deixarmos o padrão que foi implementado. Deus, ele nos chama para ser eclésia. Igreja significa no original eclésia. E o que seria isso? Eclésia é a reunião dos santos, é a congregação dos santos, aonde os santos se ajuntam para tomar um território. A visão que foi trazida nessa escola nós estamos em
guerra, assim como quando Israel saiu do Egito e ele passou pelo deserto para poder, depois de um tempo, tomar a terra que mana leite e mel, Canaã, por herança. Então, eles foram tomando territórios em guerra. Assim nós estamos fazendo, na verdade, precisamos fazer no mundo espiritual. A partir do momento que você recebe a revelação de Cristo Jesus, você é um filho que revela a glória de Deus por meio da sua vida. E aí, ele vai te entregando ferramentas por meio da revelação da palavra para você tomar território. Então, todo o território que você vai, depois que ele te revelou, ele também te dá poder para executar a tomada desse território. Então, pensa aqui comigo, você saiu do Egito, que era a sua vida de escravidão. Você passou pelo deserto, que são as provações. Agora você passa para um reino de reis e sacerdotes, que é de quê? De tomar a terra, para que você venha governar essa terra. Então, todo lugar na terra que as trevas estão estabelecidas, nós precisamos tomar. E a reunião dos santos, elas não são para a gente ficar ali anos e anos, né, sem um objetivo de tomar determinado território. Nós precisamos nos reunir como igreja para que a gente tenha estratégias, receba a estratégia de Deus por meio da oração, por meio do jejum, e assim a gente implementar o reino em determinada geografia onde Deus vai nos direcionar. Então, Hebreus 1 fala sobre isso. A igreja não é uma instituição. O reino entra em mim e eu preciso manifestá-lo. Esse é o sobrenatural de Deus. A partir do momento que você tem uma experiência pessoal, não é uma conversão de você levantar a mão, mas é uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Ele te entrega revelações, ele te dá o batismo com o Espírito Santo. Você agora tem no seu espírito o selo do Espírito Santo, que é por esse meio que ele se comunica com você. Então, ele vai te dar dons, ele te dá conselhos, ele te dá instrução, ele te dá revelação. Por meio daí é que você vai viver no sobrenatural de Deus e deixar a forma de caminhar natural, e você vai viver no Espírito. O David Robolo, ele foi convertido com 14 anos, ele se converteu com 14 anos, viveu de uma maneira muito pobre, né? Ele é do Chile e não teve o pai, foi criado pela mãe, junto com os irmãos, sofreu muito e com 14 anos ele foi levado para um acampamento. Ali ele foi convidado a trazer uma palavra, sendo que ele nunca foi católico, não tinha religião nenhuma. E ele pegou a Bíblia, abriu em um texto em Isaías, começou a falar, a ler aquele texto. E ao terminar de ler, ele só sabia que as pessoas estavam esperando algo dele. Então ele resolveu orar, né? Mas como é que alguém ora se essa pessoa não sabe de nada? O que é ser cristão? Nunca foi católico, né? O que fazer, né? E ali naquele momento ele pensou assim, eu vou chamar o nome, né? O nome do cara lá, que todo mundo fala, o nome de Jesus. Quando ele fechou o olho e chamou Jesus, né? Quando ele iria orar, ele ouviu no seu espírito o Senhor falando com ele que eu chamei você para ser profeta, para pregar as nações. E no momento em que ele chamou Jesus, que ele ouvia isso, o Espírito Santo de Deus
tomou aquele ambiente, os adolescentes foram todos cheios do Espírito Santo. Eu estou trazendo assim de uma maneira muito por cima o testemunho. Você pode pesquisar aí depois. Deve ter o testemunho de uma forma completa. Então, aquele lugar foi tomado, todo mundo começou a falar em língua, orar em língua, ele começou a orar em língua, enrolar a língua. E depois disso, ele não parou mais de orar em línguas, né? E de pregar. Ele não parou mais de pregar. Ele orava horas e horas na sua casa, a ponto da parede ficar com um buraco, porque era aquela parede de eu não sei como chama, um material que não é tijolo, né? Um material de casa de gente muito pobrinha, né? Eu não sei como chama, me perdoa. Mas a ponto de ficar aquela marca de tanto ele ficar assim, orando em línguas. E Deus revelou para ele dimensões espirituais. Deus revelou para ele coisas que poucas pessoas têm conhecimento. Ele viveu experiências de arrebatamento, de subir ao terceiro céu. O conhecimento da palavra foi expandido para ele. Revelação de coisas assim que só Deus e ele sabem, né? Então é disso que eu tô falando. É disso que ele vem trazer o conhecimento sobre você viver uma vida do sobrenatural. A religião, ela limita o mover do Espírito Santo. Nós precisamos estar dispostos a ser loucos. Nós precisamos estar dispostos a sermos movidos pelo Espírito Santo, a fazer a vontade do Pai, para que Ele cumpra em nós a vontade dEle. Então eu escrevi aqui: com o Espírito Santo eu não me encaixo mais. Então essa foi uma das frases que mexeu comigo. Você não vai se encaixar no padrão de fulano, beltrano, ciclano. Ah, ela é assim. Não, você precisa sair disso. Você precisa buscar fazer a vontade de Deus sem medo do que os outros vão pensar. A religião bloqueia a nossa fé. Então não há prosperidade em se manter num quadrado. Prosperidade é crescer, é avançar, é crescer para frente, para trás, para os lados, para cima, sabe? É não ter limites, isso é prosperidade. E quando você pega uma árvore e você coloca ela para ser plantada dentro de uma casa, ela não vai passar do teto, ela não vai expandir, ela não vai crescer. Você não tem uma necessidade Você não tem uma necessidade. Você desconhece o poder. Porque no reino de Deus, quando você vive o sobrenatural, você não tem necessidade de nada. Ele trouxe uma história onde ele era muito pobre. Pensa numa pessoa pobre, multiplica. As histórias que ele contou foram assim, de você falar, caramba, eu pensei que eu tivesse problema, mas ele viveu a miséria na pior face da miséria, né? E enquanto ele buscava a Deus em oração em língua, eram dias, amadas, dias orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas e orando muito em línguas. E ele fez um questionamento: quanto tempo você ora em línguas? Eu fui muito confrontada, né? E quantas horas a gente passa nas redes sociais, né? Em vez de a gente estar orando em línguas. A média do brasileiro é 2h30 nas redes sociais. E será que você consegue orar 1 hora por dia em língua? Você não tem necessidade. O que você tem é falta de conhecimento do poder. Porque com o poder de Deus não há falta de nada. Deus tem uma mudança radical para nós. Nós precisamos deixar o Espírito
nos libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos leva à liberdade, a liberdade dos filhos. A loucura do Evangelho de Deus. A loucura do Evangelho. Deus chama os que não são para confundir os que são. Então para de se chamar, achar coitadinha, que você não pode, que você é improvável, que você é pequenininha, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que são, para aniquilar aquelas que pensam que são. Então é você mesmo que o Senhor te chama, e Ele te chama para viver a loucura de ouvir o Espírito Santo de Deus falando dentro de você. Eu fui muito confrontada quanto a isso, quantas coisas eu recebi de Deus, e por não ter uma validação, e por não ter alguém que falou para mim, realmente é isso que Deus está falando com você, eu me paralisei. Então isso falou muito comigo, muito ao meu coração, porque nós não precisamos de validação das pessoas, nós precisamos apenas confiar naquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito. Amém? E aonde tem respaldo disso na Bíblia? Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele não precisou de respaldo de ninguém, ele sabia que era aquilo que Deus estava falando com ele, e sabia, e acabou, foi executar, saiu da sua terra, da sua parentela, do meio dos dele, e foi para a terra que o Senhor iria mostrar a ele ainda. Então, segunda pessoa que me vem à memória, que fez aquilo que Deus queria fazer, Paulo. Tá? Paulo foi obediente, ele não ouviu, ele não foi pedir unção para Pedro, ele não foi aos apóstolos para pedir validação. Mas será que eu tive aquela experiência mesmo com Jesus ou foi uma alucinação minha? Será que eu sou apóstolo mesmo, mas eu não recebi unção de apóstolo? Não posso tomar a frente daqueles que eles viveram com Jesus. E eu tive uma revelação pessoal. E a minha não conta. Eu preciso da validação deles. Não, Paulo não fez isso. Paulo foi fiel à visão. Ele foi fiel àquilo que Deus estava falando no coração dele. Outra situação que Paulo, ele recebe sonhos de Deus e ele executa. Ele caminha pelo Espírito, recebendo instruções do Espírito nos seus sonhos, né? A sua intuição, que muitos chamam de intuição, quando na verdade é o Espírito Santo te trazendo direção. Então, essa é a liberdade do Espírito, obedecer aquilo que parece loucura, mas eu tenho certeza que tem alguém falando comigo. Você está entendendo? O testemunho interior. A unção vem por meio da obediência. A unção, ela te habilita a fazer aquilo que você não está habilitado para fazer. Então, Letícia, eu não consigo falar em público. Letícia, eu não consigo fazer isso. Letícia, eu não consigo fazer aquilo. A unção, ela te dá uma capacidade de ir além da sua capacidade. Ela habilita você. Então, habilitação sim, você pode. É poder. Isso é poder. Sim, você pode. A unção, ela te dá poder para poder executar aquilo que sem ela você não executaria. Ok? O que eu preciso é uma nova porção. O que nós precisamos é uma nova porção da unção. Então, obedeça aquilo que queima no seu coração. Quando vem o temor do Espírito, é uma demonstração de algo. Quando vem o tremor do Espírito Santo, é uma demonstração de algo que está acontecendo extraordinário. Sabe quando você recebe tanta carga de energia no seu corpo? A unção de Deus desce sobre a sua vida, a presença de Deus te toma. Isso significa que existe cura a ser manifestada, que existe manifestação do poder de Deus a ser manifestada. Não é para você ficar ali, naquele mover,
e não acontecer mais nada e depois acabar e você voltar para casa e acabou o poder. Não, você precisa começar a profetizar se Deus te dá a profecia. Você precisa começar a se conectar com Deus do próximo nível, o que Ele quer a partir desse poder que Ele te entregou. Talvez seja um arrepio, você começa a tremer toda, dos pés à cabeça Ele te toma, você cai no chão no poder. Isso não é para você guardar consigo, mas é para você colocar a mão no enfermo, se Deus assim te der instrução. No momento em que você está recebendo esse poder, essa carga de energia do Espírito Santo, Ele vai te dar direção para fazer algo, para orar por um enfermo, para impor as mãos sobre alguém, para poder profetizar algo. Então esteja sensível. Isso é se mover no profético. Eu não posso substituir a presença do Espírito Santo de Deus. Eu preciso procurar a unidade dele, não o que ele tem. A partir do momento em que eu sou cheia do Espírito Santo de Deus, em que eu conquisto a intimidade, a amizade dele, e que eu sou completamente tomada por ele, não vai me faltar nada. Ele trouxe uma experiência de que ele era tão pobre, que ele passava dias, às vezes, sem comer, sem ter o que comer. E em determinado momento, determinada fase da vida dele, ele orava tanto em línguas, buscava tanto o Senhor, que o Senhor começava a acrescentar tanto recurso financeiro. As bênçãos começou a seguir ele, a perseguir ele. Riqueza, prosperidade. Deus começou a acrescentar, ele não precisava buscar aquilo, porque Deus começou a acrescentar recurso financeiro, criatividade para o empreendedorismo. Deus começou a transferir uma unção de recurso financeiro para ele. Enquanto ele estava no quarto, Deus falava para ele: você só precisa estar na minha presença. Eu só quero que você fique aqui, meu filho. É nesse lugar que eu quero que você esteja. E no momento em que você está aqui, eu estou provendo todas as coisas. É nesse momento aqui que eu estou provendo todas as coisas. Não saia da minha presença, fique aqui, eu só quero que você fique aqui. E o desejo dele, do profeta David, era estar ali, imergido na presença do Espírito, procurando a unidade dele. Primeiro a comunhão, não aquilo que ele pode nos dar. Nós precisamos de fome para entrar na presença de Deus e esquecer as próprias necessidades. Então eu encerro aqui. Depois a gente vai continuar essa conversa que a gente está tendo aqui. Mas que haja fome no teu espírito para buscar mais de Deus. Que haja fome no meu espírito para buscar mais de Deus. Quando a gente está com fome, a gente não quer saber de mais nada. A gente só quer saber de saciar essa fome. Então, se você tem fome, se falta fome, começa, em nome de Jesus, a pedir ao Espírito Santo para se revelar a você. Para que você tenha fome e sede da presença dele. Para que nada mais atraia os seus olhos, a não ser ele. Que ele venha te conduzir aos átrios dele. Para que você seja saciada. Para que você receba o maná, o melhor, as águas do Espírito. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, a gente se vê no próximo vídeo.